Amados irmãos, iremos dar continuidade à mensagem que nós começamos há 2 semanas, baseado no segundo livro de Reis, capítulo 22. Por favor, abram suas Bíblias lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Caminho do despertamento espiritual em meio à crise espiritual. Caminho do despertamento em meio à crise do povo. Vamos falar da reforma de Josias. Estamos trabalhando esse tema, né? Tema do despertamento, do avivamento em meio à crise. Segundo Reis, capítulo 22, do versículo 8 ao 11, será essa porção que vamos trabalhar nessa noite. Depois nós vamos continuar ainda, oportunamente, mas hoje nós vamos trabalhar do 8 ao 11. Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Até aí. Depois nós continuamos. Vamos orar? Vou pedir, meu irmão Valmeri, por favor, Salvador. Irmão Valmeri vai nos conduzir uma palavra de oração. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, estar na Tua casa, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Amém, são tantos Senhor. diante de Ti, Pai. Ó Deus. Mas rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Sim, O Senhor nos ajuda, Pai, a te servir melhor. amém. Precisamos, Pai do Senhor, ouvir a Tua voz. E agora, Pai, nessa mensagem tão maravilhosa, nossos corações, Pai, se enchem de alegria. Que possamos, Pai, pôr em prática cada dia, Pai, em nossas vidas, a Tua palavra, Pai. Se faz presente em nossas vidas, Pai. E abençoa o Teu servo, Pai, na visitação da Tua palavra, Pai, que vem de encontro com a nossa necessidade. Amém, Jesus. Oramos agradecidos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor, amém, amém. Amados irmãos, como nós já falamos anteriormente, né, na lição, na mensagem anterior, Josias foi levantado por Deus num período muito difícil, terrível crise espiritual e moral na nação de Judá. Josias, na verdade, foi o último bom rei de Judá, um verdadeiro sucessor de Davi, fiel. E não foi fácil, porque o seu pai e o seu avô lideraram um período trágico da nação, muita idolatria, muitos templos a deuses pagãos foram levantados e por toda Judá, altares abomináveis nos montes para toda parte, ídolos nas casas de todos os moradores da cidade, postes ídolos abomináveis, execráveis, foram levantados nos altos e até na casa de Deus. Dentro da casa de Deus foram colocadas abominações no período de Manassés, principalmente, e depois Amon deu continuidade. Mas Deus levantou Josias, que mesmo tão jovem, já vimos isso, né, na lição passada, não a aula passada, nem na semana passada, mas na anterior, tão jovem,
mas um coração fiel ao Senhor. Apesar da família complicada, apesar da nação deteriorada, ele era um homem de Deus. Ressaltamos isso. O que é a graça? Todo o contexto externo era desfavorável, mas ele é um jovem crente, temente a Deus, e ele rompeu com a idolatria do povo e começou uma obra de reforma e restauração. Aí, baseado nesses 2 capítulos maravilhosos que falam desta reforma realizada por Josias, eu quero trabalhar esse tema, os fundamentos de um avivamento espiritual. Já vimos o primeiro, que foi na mensagem anterior. O primeiro fundamento é ter um coração piedoso. Josias tinha um coração piedoso e temente a Deus. Andou nos caminhos do Senhor, segundo Davi, seu pai. O texto diz isso. Ele tinha um coração piedoso, apesar da crise espiritual. Irmãos, o mundo em pecado e problemas na igreja não justificam o teu pecado. Então, os homens podem estar se perdendo, já falamos sobre isso. Não justifica você perder-se também. Então, o mundo pode estar caindo, mas você seja fiel ao Senhor. Firme no Senhor. Então, é ter um coração piedoso. E hoje vamos trabalhar, são 6 pontos que eu quero trabalhar algumas semanas. O primeiro foi dado um coração piedoso. O segundo será hoje. O fundamento de um avivamento espiritual exige um coração quebrantado. É o tema de hoje. Ter um coração quebrantado é a base para um despertamento espiritual. O terceiro será um coração pronto a obedecer. O quarto, um coração purificado. Quinto, um coração pronto a adorar. E sexto, um coração totalmente consagrado. Não se preocupem que não vou dar todos esta noite. Vou dar apenas o segundo. Você lembra do primeiro? Para ter o avivamento, despertamento, tem um coração piedoso. Hoje, um coração quebrantado. Em que sentido, pastor? Ter um coração quebrantado diante da palavra. Ter um coração quebrado, contrito, diante da palavra de Deus é essencial para um avivamento espiritual. Ser trabalhado e tratado por Deus no poder da palavra é essencial. E vamos trabalhar esse tema então hoje, ter um coração quebrantado diante da palavra. Meus irmãos, um despertamento espiritual realmente começa com um coração piedoso como Josias, que sobressaía a todos pela sua fé e a sua piedade. Por ter um coração piedoso, Josias não seguiu o exemplo dos seus ancestrais, que o levaram o povo à idolatria e à apostasia da fé. Diferentemente de todos eles, Josias começou um processo de restauração na casa de Deus. Começou a restaurar, tirar os ídolos, tirar os templos. Ele começou. Depois a experiência com a palavra vai reafirmar isso com mais intensidade. Mas ele já estava começando uma obra de restauração ali na cidade. E como começou a obra? Limpando a casa de Deus. Ressaltei isso na mensagem anterior. Ele começou restaurando a casa de Deus. O centro da fé, da adoração, do culto, da esperança, da confiança, da noção de nacionalidade, de espiritualidade e de esperança da nação de Israel. Era a casa de Deus restaurada. Os seus pais, seu avô e seu pai haviam abandonado a casa de Deus, haviam profanado a casa de Deus. Por isso a tragédia sobrevinha sobre a nação, pecado sobre pecado, idolatria sobre idolatria, imoralidade sobre imoralidade, porque acima de tudo desprezaram a casa de Deus. Mas a primeira coisa que Josias fez foi uma reforma na casa de Deus. Vamos reparar as paredes, vamos reparar as portas, vamos reparar a casa de Deus. Assim ele começou. Aí, nesse contexto, levantou trabalhadores, levantou dinheiro, a obra, porque assim é concreto, né? Tem que pagar, tinha que levantar. Aí começaram a obra. E vejam que interessante que ao começar essa obra de reforma
no templo. Que coisa! Precisou fazer uma reforma no templo. Aí encontraram um livro. Durante as obras da restauração, encontraram um exemplar, um rolo, uma parte, não foi todas as escrituras, uma parte. Encontraram um rolo. É impressionante isso, né? Assim, no meio de algum lugar, de alguma parte ali, né, das ruínas, dos escombros, em meio àqueles escombros, ali alguém achou um rolo. Aí o sacerdote Ilquias toma conhecimento daquele rolo e passa ao escrivão, ao ministro Safã, e Safã leu. E Safã identificou a escritura, provavelmente Deuteronômio, uma parte do Pentateuco. Era um manuscrito sagrado, era uma parte do livro da lei, E assim ele foi trazido à presença de Josias e foi lido, e assim produziu uma reação extraordinária no coração de um rei piedoso, que agora vai ficar quebrantado diante da palavra. Então, eu quero distribuir essa mensagem baseado nesse acontecimento, tá? Do quebrantamento. O que produz um quebrantamento verdadeiro? O que produz um quebrantamento verdadeiro? Primeiro, é o encontro com a palavra de Deus. Ilquias achou o livro da lei, na obra, foi levado. Vocês notaram que tanto Ilquias e Safã não ficaram muito surpresos com aquele livro. Vocês notaram que Safã leu o livro? O que o texto fala? Qual foi a reação de Safã? Safã ficou quebrantado, impressionado? Vocês notaram que Safã foi comparecer perante o rei e foi levar um relatório? Qual foi a coisa mais importante que Safã relatou ao rei? Olha, rei, está tudo em ordem na obra, tudo está sendo feito de acordo com o que o senhor mandou. Vocês notam que a leitura do livro da lei em Safã e Ilquias não teve efeito nenhum. Aí depois, Safã, eu acho que estava quase indo embora, falou: olha, ô rei, tem mais uma coisa, rei. O sacerdote Ilquias me entregou um livro. Como é diferente, meu Deus, como é diferente a atitude das pessoas em relação à palavra do Senhor. Alguns estão aqui contritos, quebrantados, ansiosos para ouvir. Outros estão dispersos, displicentes e pensando em outras coisas. Como que é a mente do ser humano? As reações são as mais diversas. Nós não governamos isso. Isso é do interior, é fora o íntimo. Mas vamos prestar contas sobre aquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor. Ilquias e Safã simplesmente desprezaram aquilo como algo secundário. Mas quando chegou no coração de um eleito de Deus, quando chegou na presença de um salvo do Senhor, quando chegou no verdadeiro crente, temente a Deus como Josias, isso produziu uma revolução. Toca a alma, toca o coração profundamente. É algo de Deus, é a palavra. Aquilo mexeu profundamente na alma de Josias. Aquilo não é um livro qualquer, um livro de ficção, um livro de história, um livro de uma literatura qualquer. Era palavra, profecia de Deus, as maldições e as bênçãos de Deus. E aquilo produziu um efeito extraordinário, meu Deus do céu. Extraordinário, que nós vamos ver as consequências disso na sequência, né? Aí eu faço uma pergunta: por que será que o livro da lei estava perdido na casa do Senhor? Pensa um pouco. Por que será que o livro da lei estava perdido na casa do Senhor? Bom, eu sugiro algumas respostas. A primeira resposta que eu sugiro é o seguinte: porque a casa de Deus foi abandonada. Ela foi abandonada. Devido ao longo período de idolatria, desde o governo de Manassés, cerca de 60 anos de idolatria, isso acaba com o povo. 60 anos. Gente nascendo e morrendo numa época, num período de
idolatria, paganismo, templos, abominação de Deus. É muito templo. O templo foi profanado com a introdução de ídolos, poste-ídolos e altares abomináveis. A casa de Deus foi abandonada. Ela foi abandonada quando os utensílios sagrados do templo foram roubados e foram saqueados. Quando o ofício sagrado dos sacerdotes foi contaminado com o pecado, com a luxúria e com a idolatria. Não era apenas questão física do templo, não. Eram os homens de Deus que deveriam receber as ofertas. Eles estavam corrompidos pela imoralidade, pela perversidade. Aqueles que deveriam ser exemplos, referências na vida do povo, estavam afetados. Não havia mais adoração, não havia mais sacrifício, não havia mais ensino da lei. É assim que acontece quando a casa de Deus é abandonada. Minha segunda sugestão: por que o livro da lei havia perdido? Porque todo o povo havia se afastado de Deus. Eu creio que abandonar a casa é uma consequência de, primeiro, eles já tinham se afastado de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, se afasta da casa de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, se afasta da igreja. Não é o contrário, se afastou da igreja, não, primeiro se afastou de Deus, depois se afasta da igreja. É algo natural, é consequência. Eles quebraram a aliança, não guardaram mais os mandamentos, não guardaram mais os preceitos e juízos de Deus. Eles rejeitaram a palavra dos profetas de Deus. Eles desprezaram o povo, estou falando do povo. Eles desprezaram o culto sagrado, trazendo ofertas imundas quando vinham na casa do Senhor. Animais imundos, imperfeitos, cultos profanos. Ainda vinha no templo oferecer cultos, quando em casa oferecia o incenso a Baal. O povo se afastou de Deus. Passaram a adorar os deuses estrangeiros, os deuses dos povos, os deuses do mundo. Passaram a sacrificar nos altos por toda a terra de Judá e Israel. Passaram a seguir o seu próprio coração. E desprezaram as advertências de Deus para o arrependimento. Criaram a sua própria teologia, criaram a sua própria religiosidade, criaram a sua própria religião. Se afastaram de Deus. A terceira razão por que haviam perdido o livro da lei, a primeira é porque a casa de Deus foi abandonada. A segunda é porque o povo de Deus se afastou de Deus. A terceira é porque eles amaram a cultura do mundo. Vocês notam que estão muito interrelacionados, mas são outra coisa. Eles amaram o mundo. Esse é o grande problema da comunidade santa do Senhor em todas as gerações. Eles foram seduzidos e contaminados com a cultura pagã, a cultura idólatra, a cultura corrompida e imoral das nações dos amonitas, moabitas, filisteus, Tiro e Sidom, dos sírios, assírios, babilônios, egípcios. Todos eles se renderam à prostituição cultural dessas religiões, casaram as suas filhas e seus filhos com os estrangeiros, que Deus havia dito para não ser feito isso, fazendo alianças condenáveis com os povos ao redor, servindo aos seus deuses Baal, Azerá, Astarte e tantos outros, praticando as coisas abomináveis e reprovadas por Deus, como consultar médiuns, consultar feiticeiros, consultar as estrelas. Meu Deus, eles amaram a cultura do mundo. Por isso que o livro da lei estava perdido. Mas vamos ao segundo ponto, o quebrantamento. Se é o teu encontro com a lei, o encontro com a lei produz verdadeiro arrependimento. Versículo 11, eu quero me deter agora no versículo 11. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou
as suas vestes. Percebeu o que diz o texto? Safã e Ilquias reagiram de que maneira? Se quebrantaram? Se arrependeram? Foram impactados? Mas quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Josias ficou perturbado, porque as prescrições do livro da lei não estavam sendo observadas, e reconheceu imediatamente que todas as maldições descritas na aliança poderiam sobrevir urgentemente sobre Israel. A mente, o discernimento espiritual dele, à medida que foi lendo a palavra, o que Deus ordenara, as profecias, as bênçãos e as maldições, foram tomando lugar no coração e na alma de Josias, e aquilo foi tocando profundamente o teu coração. O juízo de Deus a uma nação pecaminosa estava sendo falado ali na lei, e aquilo moveu o seu coração. Ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes, como também se cobrir de pano de saco, encontramos muito isso no Antigo Testamento, são sinais de profunda lamentação e arrependimento diante de Deus. Temos muitos textos, muitas situações no Antigo Testamento. É um gesto de pranto, de tristeza, reconhecimento do pecado, sentimento de contrição diante da santidade de Deus. Aí eu faria uma pergunta e vou também trabalhar para a gente deixar bem objetivo a nossa meditação. Por que Josias então rasgou as suas vestes? 4 sugestões que eu dou. Por que ele rasgou as suas vestes? Primeiramente, porque Josias lamentou amargamente o pecado do seu povo. Josias chora amargamente porque, iluminado pela graça de Deus na leitura da palavra, ele reconheceu a gravidade do pecado cometido pela nação. E ele chorou. Ele reconheceu a terrível depravação espiritual de Judá. E ele chorou. Josias lamentou no mais profundo da sua alma. Quando o pecado é de fato reconhecido, irmãos, temos que lamentar, chorar por nós mesmos e pelo povo. Josias se envergonhou diante de Deus. Isso é convicção de pecado. E não é somente o dele, ele reconheceu: Deus, como nos encontramos? Rasgou suas vestes. Segunda sugestão, porque Josias entendeu as maldições de Deus contra a nação. Josias entendeu perfeitamente que Deus já havia advertido o seu povo anteriormente através de Moisés lá no deserto. As advertências de Deus vêm há mais de 1000 anos. É muito tempo, está lá na palavra, está lá no Pentateuco, está lá nos escritos de Moisés, está lá no Torá, está lá na lei. É palavra, é advertência. Deus iria amaldiçoar o povo se quebrasse a aliança e deixasse a lei. Então ele entendeu que Deus fez lá no deserto, que se o povo abandonasse, quebrasse a aliança, não guardasse os mandamentos, Deus iria lançar todas as maldições prescritas na lei. Josias entendeu com clareza e ficou aterrorizado. Há uma expressão que está no Novo Testamento, no livro de Hebreus, você deve conhecer, lá em Hebreus: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso não é Antigo Testamento não, né? Porque tem umas teologias falsas por aí afora, que diz, não, isso é Antigo Testamento, nós estamos numa outra era da graça, isso aí é Antigo Testamento, é outro. Meu Deus, isso é uma heresia. Essa heresia que diz,
faz essa dicotomia antigo e novo, isso aí vem desde o segundo século. Desde o segundo século. Desde o gnosticismo. Desde Marcion, um herege, do segundo século. Já faz 2000 anos que vem essa mesma heresia. Isso é Antigo Testamento. Agora é Novo Testamento. Não é, não. Não é outro Deus, é o mesmo Deus. Deus tremendo. Deus santo. Deus justo. Deus criador. Deus redentor. Deus salvador. Deus de amor e Deus de justiça. Deus que ama e salva. Deus que tem ira, furor e julga. E conduz o seu povo. Isso é tremendo. Josias entendeu isso e chorou amargamente. Terceira sugestão. Por que Josias rasgou as vestes? Porque ele percebeu a iminência do juízo de Deus. Josias rasga as vestes porque ficou tão claro, muito claro, que a ira de Deus e o seu furor iria cair terrivelmente sobre a nação para total destruição. Suas terras seriam invadidas pelas nações ímpias, a profecia já dizia isso, e as maldições também. Seus campos seriam queimados, suas casas saqueadas, seus jovens, velhos, crianças seriam mortos, suas mulheres levadas cativas e humilhadas. Seu templo seria destruído. Seus príncipes, nobres, sacerdotes e juízes seriam torturados e mortos. Ou levados com correntes para outras nações. Josias percebeu a iminência daquele julgamento e chorou profundamente. Rasgou suas vestes e sua alma em lamento, diante da convicção do juízo de Deus. Os homens não tremem mais. Os homens não tremem mais. Os homens não têm mais medo. É impressionante. Tem medo de tudo, né? Tem medo do trânsito, tem medo do bandido, tem medo de ser assaltado, tem medo de ficar doente, tem medo de tudo, mas não tem medo de Deus. Não tem temor. Não tem medo de fazer coisa errada, de pecar, de mentir, de enganar, de adulterar, de forjar, de abandonar Deus, de ser negligente com a igreja, com a palavra, com as leis de Deus, ser negligente, desobediente, não está nem aí, nem se importa. É um cristianismo, meu Deus, doentio que a gente vê. Amados, que Deus nos liberte disso, que nos dê um senso da grandeza e glória de Deus, que nos dê um senso da santidade de Deus, que nos dê uma compreensão do juízo de Deus e da obra de Jesus na cruz do Calvário, por causa do pecado. Que possamos tremer antes de fazer coisa errada, possamos temer antes de dar mau testemunho. Que Deus quebrante o nosso coração. Josias rasgou as suas vestes. Aí a quarta e última sugestão. Por que Josias rasgou suas vestes? Porque ele humilhou-se diante da justiça de Deus. Primeiramente, ele lamentou o pecado do povo, entendeu as maldições na lei, reconheceu a iminência do juízo. Em quarto lugar, ele humilhou-se diante da justiça de Deus. Josias rasga suas vestes porque reconhece a soberana e perfeita justiça de Deus. Ele se humilha diante do Criador. Deus é o Criador. Deus é o sustentador, é o governador de todo o universo. Ele está em seu trono de glória e conduz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Josias, o rei, rasga suas vestes reais diante do verdadeiro e glorioso rei. Isso é humilhação, isso é humildade, isso é quebrantamento. Não há despertamento sem um quebrar do nosso orgulho,
do nosso ego, da nossa soberba, da nossa arrogância. Começa por esse quebrantamento, ele se humilha diante de Deus. Josias se humilha diante da grandeza de Deus, e diante da grandeza de Deus não há lugar para presunção, não há lugar para soberba, não há lugar para arrogância. Mesmo sendo o rei de Judá, ele sabe que diante de Deus somos apenas pó. Por isso ele rasga as suas vestes. Totalmente dependente de sua graça. Não ficamos arrogantemente aqui discutindo teologicamente, apologeticamente, o que esse texto fala, o que aquilo diz. Nós nos humilhamos diante da verdade revelada na palavra de Deus, como homens e mulheres que dependem da sua graça e misericórdia, para entender, cumprir e viver esta palavra. A palavra não está sob julgamento, nós estamos sob julgamento. Parece que muitos crentes, né, estão nessa roubada, né, de vamos, né, pesquisar, investigar a palavra. Meu Deus do céu. Nós somos, como diz o Salmo 139, o Senhor sonda e me conhece. Ele me revela quem eu sou. Isso é tremendo demais. Então, Josias rasgou as vestes, ele se humilhou. Mesmo sendo o rei de Judá, ele sabe que somos apenas pó. Sabe que Deus é que é glorioso, que Deus é que é santo, que Deus é que é altíssimo, sua justiça é perfeita, seu nome é santo e a ele pertence a glória. Assim Josias se quebranta humildemente diante do Senhor. Ele se prostra diante do grande e verdadeiro Deus, por isso ele rasga as suas vestes. Que Deus quebrante o nosso coração. Que Deus quebrante o nosso coração. Nós somos duros. Nós somos muito duros. Nós somos difíceis. É obra de Deus. Isso aqui não é obra dos homens. Não é se esforçando para. É se quebrantar mesmo. Diante da sua graça, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ai de mim, pecador, Senhor. Que Ele toque nosso coração. Para fechar essa meditação, o versículo 12 e 13 diz assim: ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Saifã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safão, escrivão, a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. E assim o que faz um coração quebrantado, ele quer saber o que Deus quer falar. Procure um profeta, procure o representante de Deus, ele consulta o Senhor. O quebrantamento nos leva a buscar a Deus. O coração humilhado nos leva a nos aproximar de Deus, desejar a sua presença, desejar intimidade com Deus, desejar: Senhor, mostra a tua vontade na minha vida. Senhor, tem misericórdia, me ensina a andar nos teus caminhos. O quebrantamento nos leva, nos humilha a buscar a presença do Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele ordenou que fossem atrás do profeta, e aí Ilquias foi até Uda, a profetisa. Não foi Josias que falou para ele ir até Uda, foi Ilquias. Observe depois o texto. Ele apenas ordenou: ir e consultar o Senhor, porque tem várias instâncias no Antigo Testamento, no livro dos Reis, em que os reis ordenaram a que se buscasse um profeta em Israel que mostrasse a vontade de Deus. Porque esse é o caminho de um crente. Diante da crise espiritual, diante do momento de quebrantamento, é buscar a Deus. Senhor, qual é a tua vontade? As coisas estão confusas, as circunstâncias são difíceis. Senhor, qual é a tua vontade? O crente procura saber qual é a vontade de Deus. O crente consulta a Deus. O crente não é impulsivo, não age na emoção. O crente não age no seu coração, nos seus sentimentos. Nossos sentimentos são maus, nossos pensamentos são maus. Isaías 55. Nossos pensamentos são errados, nós tiramos conclusões erradas, nós fazemos juízos errados. Sejamos humildes a falar com Ele assim: Senhor, me ajuda a pensar corretamente, a decidir corretamente, a agir corretamente.
não segundo o meu coração, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 17, o coração do homem é enganoso. Enganoso. Então não é segundo o nosso coração, não. É procurar saber, em temor, quebrantamento e oração, qual é a vontade do Senhor na nossa vida. Quebrantamento passa por isso. Porque Josias mandou consultar o Senhor? Por 4 razões. E aqui eu vou ser mais objetivo e simples. Por que Josias mandou consultar? Primeiro, porque é a decisão de um homem que conhece a Deus. Ele falou: ide consultar o Senhor por mim. Lembra que andou Josias nos caminhos de Davi, seu pai? Um homem piedoso. Esse é o caminho de um homem piedoso. A decisão de quem conhece a Deus é procurar saber o Senhor. Segunda razão, para obter entendimento acerca da palavra. Porque diz assim, consultai ao Senhor, versículo 13, consultai ao Senhor acerca dessas palavras. Não é uma consulta aberta, vai lá, aquele irmão é profeta, vai lá na casa dela, vai na casa dele, que vai falar, vai revelar. Tem muito de revelação, para com esse negócio de revelação. Vai lá, aquela irmã piedosa, ela revela. Revela o quê? Para com isso. A consulta é objetiva e específica. Eu quero a explicação de Deus, num homem de Deus, alguém usado por Deus, para explicar a palavra. Consultai ao Senhor acerca dessas palavras do livro da lei. Por isso que a gente fica crente confuso, crente dividido, crente cheio de dúvida, crente inquieto, crente rebelde. Porque não queremos ouvir a voz de Deus. Segundo a palavra, queremos ouvir o que nós queremos saber, o que nós queremos ouvir, o que nos agrada. E o que essa profetisa Uda tinha para falar não era coisa boa, não. Vamos deitar na próxima mensagem, tá bom? Ela vai dizer, tá vendo, irmão? O rei, o que está escrito ali vai acontecer. É o que ele vai dizer, mas é isso que ele confirmar da parte de Deus. Consultar o Senhor é isso, é obter entendimento. Em terceiro lugar, consultar ao Senhor é a coisa certa a fazer na hora do desespero. Porque diz assim, ele tinha consciência, grande é o furor do Senhor que acendeu contra nós. Eu não falei que ele rasgou as vestes porque ele se humilhou? Então, diante disso, ele estava com o seu coração e sentimentos tomados de medo, de terror, diante daquilo que ia acontecer. Então, ele procurou saber a confirmação de Deus através do instrumento de Deus naquele momento, que era, no caso, foi a profetisa Uda, para confirmar e saber o que fazer na hora do desespero. Onde nós encontramos orientação na hora do desespero, senão na palavra de Deus? Nós temos as Escrituras Sagradas, temos o Espírito Santo de Deus, que através das Escrituras nos conduz sabedoria para discernir, a tomar atitudes e decisões certas nas horas difíceis da vida. É isso que nós fazemos? Na prática, é isso que os homens fazem, procurar a Deus na hora da adversidade, das crises pessoais, crises familiares, crises conjugais, crises financeiras, crises emocionais, crises psicológicas. Quem que nós consultamos? Quem que nós buscamos? O rei não teve dúvida nenhuma, vou consultar o Senhor primeiro. Vai usar um agente humano, que é uma profetisa. Mas ele está querendo saber a vontade do Senhor. Consultar quem? O Senhor. É a coisa certa. Em quarto lugar, porque ele consulta o Senhor para saber como consertar os seus caminhos. Porque ele diz assim, porquanto nossos pais não deram ouvidos para as palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca dele, de nós está escrito. Então, ele queria saber o que Deus estava ensinando, o que Deus queria dizer, o que nós podemos fazer. É como que, em desespero, Josias quer perguntar para Deus, como Jó queria perguntar para Deus, Senhor, e agora? Me ajuda. Porque assim é o crente, que na hora da dor,
da adversidade mais terrível na vida, ele não se desespera. Ele sente o abalo da situação, do problema, mas ele se prostra no altar de Deus com os joelhos dobrados, em lágrimas profundas, e ele clama aos céus o livramento do Senhor. Espera em Deus a resposta e se rende à vontade de Deus. É assim o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei e me atendeu. E temos tantas expressões assim, porque Josias mandou consultar por tudo isso. Amados, concluindo nossa mensagem de hoje, um quebrantamento ele é produzido pela palavra de Deus. Isto inclui revelação, e a revelação está na palavra. Começa aqui o quebrantamento. Então, amado, lá estava perdido o livro. Onde está o livro? Esse livro. Onde é que está o livro na tua vida? Onde é que está o livro? Onde é que está o livro na tua casa? Ou realmente tem lugar na tua vida? Eu perguntei aqui para o diácono ordenado: você crê na Bíblia como regra única de fé e prática infalível? Ele falou sim. Porque para o crente é regra. Se é regra, você tem que ler. Se é regra, você tem que conhecer. Você tem que cumprir. Como é que eu vou cumprir se eu não conheço e se eu não entendo? Você está aí muito ocupado, porque você está muita coisa na tua vida? Você está com isso há anos dizendo que você está muito ocupado e que não tem tempo para isso. Você vai até a glória para dizer isso para Deus? Você vai até a glória para dizer isso para Deus? Coloque isso daqui, que é a palavra de Deus, em primeiro lugar nos teus hábitos diários. Para ler mesmo, né? Ler um versículo por dia. Por favor, não faça isso. Isso é vergonha. Não faça isso. Eu estou lendo um versículo hoje. Falou que leu, que meditou. Não, não faça isso. Se foi por uma questão de circunstancial, né? Estava indo no hospital e voltando, fui buscar alguém, né? Então não tive tempo, realmente foi circunstancial. Não deu, pastor, hoje foi. Aí só consegui ler um versículo. Ok. Mas se você na sua vida ordinária, seu hábito normal, sua vida normal, você vai ler um versículo por dia, meu irmão, tem misericórdia. Não. Você quer saúde espiritual? Se alimente, quer alimentar a alma. Você se alimenta. Você toma café de manhã? Você almoça? Você almoça? Alguns não jantam, né? Alguns comem o lanche, mas você come alguma coisa. Aí lá para as 10 horas toma um chazinho, uma bolachinha, uma torradinha. Aí eu não, pastor, uma fruta. Tá ótimo, não tem problema. Cada um. Mas você comeu, não comeu? E a Bíblia, você comeu? Você se alimentou? É sério demais. Como é que nós vamos entender uma mensagem nesse nível de profundidade, de quebrantamento espiritual, se a gente nem o básico a gente faz? Então temos que achar o livro da lei na nossa vida. Em segundo lugar, temos que nos humilhar profundamente, nossos próprios pecados, rasgar as nossas vestes. Quebrantamento, humilhação, temos que ser mais humildes e quebrantados diante do Senhor. Em terceiro lugar, temos que ser consagrados e buscar ao Senhor. Essa mensagem é muito importante, porque, irmãos, é muito sério, os homens estão cada vez mais distantes da palavra de Deus. Na sociedade em geral isso é fato, mas no cristianismo é fato. Porque os homens estão cada vez mais endurecidos e soberbos. Na sociedade em geral é fato. No cristianismo também é fato. Porque os homens estão cada vez mais autoconfiantes, desprezando a direção de Deus. Lá fora, é fato, é o mundo caído. Mas no cristianismo também.
Por isso nós rasgamos as vestes. Tem misericórdia de nós, como Josias. Me mostra a tua vontade, para que eu seja um agente de despertamento e avivamento espiritual, a começar de mim. Não é isso mesmo? A começar de mim. Isso, que bonitinho, né? Quebra corações, a começar do nosso coração. E Deus vai fazer maravilhas na tua vida, meu irmão. E fez na vida de Josias, vai fazer na minha vida, vai fazer na tua vida para a sua glória. Levantar uma quarta igreja consagrada ao Senhor. Homens, mulheres, jovens, adolescentes quebrantados, salvos, remidos, que se quebrantam diante da palavra, que rasgam seus corações, que se consagram nas mãos de Deus. E uma obra ser feita para a sua glória, uma obra que vai atingir a cidade de São Bernardo, uma obra que vai atingir as famílias, os filhos, os amigos, e pessoas serem salvas, remidas pelo sangue do Senhor Jesus. De uma igreja despertada, avivada, quebrantada pelo poder do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe com esta meditação. Nós vamos continuar ainda oportunamente na sequência, na história de Josias. Vamos ter mais uma palavra de oração. Curve as suas fronteiras.